Olá, sejam todos bem-vindos à primeira aula do módulo iniciante. Hoje vamos tratar de temas muito importantes. Em especial, vamos falar do tema do curso, Língua Brasileira de Sinais. Precisamos entender a respeito disso. A Língua Brasileira de Sinais, ela foi oficializada no país no ano de 2002. Antes desse período, ela não era reconhecida como oficial, como segunda língua, só a partir desta data, pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. E existem muitas questões relativas à língua brasileira de sinais, que nós precisamos dissipar todos esses erros. Por exemplo, a língua brasileira de sinais não é gesto. Ela não é mais ágrafa, ou seja, ela tem uma escrita, ela tem a influência da língua de sinais francesa, porque vocês vão aprender que o primeiro professor que foi convidado a vir ao Brasil era francês. Ela também é a segunda língua mais falada do país e é representada por duas siglas que estão corretas, LSB, que significa Língua de Sinais Brasileira, e Libras, Língua Brasileira de Sinais. Precisamos entender uma outra diferença de língua e linguagem. Quando nós falamos linguagem, linguagem abarca todo o meio de comunicação. Os gestos, teatro, música, tudo isso faz parte da linguagem. E até a língua está dentro da linguagem. Agora, quando nós falamos língua, língua não. Língua é um meio de comunicação restrito. Restrito porque se tem regras. Uma língua, ela não pode ser feita ou executada de qualquer forma. Seja ela artificial ou natural, como vocês vão aprender. Por isso, o termo ser feita, porque aí nós estamos falando da língua também artificial. Então, conseguindo entender a diferença de linguagem e língua, quando falamos então da língua de sinais, o correto seria linguagem brasileira de sinais ou língua brasileira de sinais? Bom, vamos entender. Antes de 2002, ela não era reconhecida como língua. Então, o correto era dizer linguagem brasileira de sinais. Então, o correto a se dizer é linguagem brasileira de sinais ou língua brasileira de sinais? Bom, antes de 2002, era até aceitável se dizer linguagem brasileira de sinais. Mas depois de 2002, é inadmissível falar linguagem brasileira de sinais, e sim língua brasileira de sinais. Porque o status de língua, ele envolve muitas coisas. É uma língua que tem semântica, que tem pragmática, ou seja, quando eu falo semântica, que ela tem sentido, A língua brasileira de sinais, ela pode descrever qualquer situação. Não há nenhum assunto que não pode ser expressado pela língua brasileira de sinais. Então, o correto sempre é dizer língua brasileira de sinais e não mais linguagem brasileira de sinais. Um outro fator também interessante, que eu já mencionei as duas siglas, mas vale ressaltar que LSB é utilizado devido a questões de encontros internacionais. Quando a gente fala de encontros internacionais ou de publicações internacionais, o correto, o que ficou acordado, é que seria por 3 siglas a abreviatura. Por isso, LSB. E Libras é mais utilizado dentro do território brasileiro, que vocês já conhecem o significado. Bom, precisamos entender também a diferença de língua natural e artificial, assim como eu tinha mencionado no início do vídeo. O que é uma língua natural? O que é uma língua artificial? Bom, vocês observarão uma imagem e essa imagem, você está vendo agora um sol e na frente, uma luz ali artificial. Então é essa correlação que nós vamos fazer com a língua. Bom, a língua natural, ela é desenvolvida
pelo ser humano, não de uma forma premeditada, mas ela acontece de forma natural. Por exemplo, né, a criança quando nasce, ela vai balbuciando, logo ela vai escutando o som, vai repetindo o que os pais estão falando, então de forma natural isso vai acontecendo, né? Agora, já diferente da língua artificial, ela é criada para um fim específico. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma língua oral que foi criada com um fim específico, para encontros internacionais, para quando você saísse da sua casa e fosse para um outro país, você pudesse falar essa língua, que se chama Esperanto. Essa é uma língua artificial. A língua artificial, diferente da língua natural, ela não muda, é sempre a mesma regra. Então, ela não tem, né, uma evolução assim como a língua natural. Por exemplo, vamos falar aqui ainda um pouquinho da língua natural, né, que nós utilizamos, o por obséquio. Hoje nós não utilizamos mais esse termo por obséquio, hoje nós falamos por favor. Com o passar do tempo isso foi mudando. Por quê? Porque a língua é natural. Agora, se por obséquio fosse utilizado no Esperanto, isso nunca mudaria, porque a língua ali ela é estática, né? Parada, né? Ela é criada ali e não tem como se mudar, nem a pronúncia, não se muda nada. Ela é criada por um fim único. Temos também em língua de sinais? Temos uma língua internacional, se chama gestuno, né? Que é para encontros internacionais, né? Essa mesma utilização. Então a diferença de língua artificial para a língua natural é essa, que a natural ela muda conforme o passar do tempo, a gramática ela pode mudar, já artificial não, ela é estática, ela é parada. E se tem como artificial, Esperanto e gestuno, como natural nós temos a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua de sinais, porque a língua de sinais ela não foi criada para um fim específico. Tanto, como vocês podem entender que isso é natural, que existe uma tribo que se chama Urubus-Kaapor entre Maranhão e Amazonas. E essa questão ali que é existente dentro dessa tribo, quem nasce ali ouvinte tem que aprender a língua de sinais. Lá é natural. Existem muitas pessoas ali que são ouvintes, mas falam com as mãos. Para vocês observarem que pode sim passar, né, de pai para filho. Isso acontece. Então, a língua de sinais, ela é natural? É sim, é natural. A língua brasileira de sinais é natural, língua de sinais francesa, qualquer língua de sinais, ela é natural. Vale lembrar que a língua de sinais, ela não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais. Vocês vão observar uma imagem e ela diz uma frase muito importante. Línguas dependem do cérebro humano, não do ouvido humano. Guardem bem isso para conseguir entender essa diferença entre língua natural e língua artificial. E gravem, Libras é uma língua natural. Vamos falar agora um pouco da língua de sinais no mundo, né? Conhecer o histórico da língua de sinais. Quando a gente fala a respeito da língua de sinais do mundo, nós temos que nos remeter, certo, a determinados períodos e entender, né, a língua de sinais num panorama um pouco maior. Como já mencionado, a língua de sinais não é universal. A língua de sinais não é uma versão sinalizada de uma língua oral. Ah, eu consigo falar a língua de sinais, eu me entendo ali como surdo, eu tento, né, telefone, corre lá. Não é bem assim. A grande maioria dos sinais você não consegue representar dessa forma. Vocês vão aprender que esse tipo de sinal ou esse tipo de sinal tem um nome. Logo, nas próximas aulas, nós vamos mencionar o nome desses sinais. Mas a grande maioria precisa de um professor, você precisa de um curso. Você não vai conseguir se comunicar dessa forma. E precisamos entender também que a língua de sinais, ela dispõe de recursos para expressar qualquer situação.
Então, isso, né, esses recursos são os recursos faciais, o seu corpo, né, esses são recursos importantes. Bom, não existe relatos específicos sobre a origem da língua de sinais, né? Mas se tem um histórico. Por exemplo, a partir de 1755, na França, o abade era quase um padre, Charles Michel de Lespée, ele iniciou um método de aprendizagem para surdos, começando a associar palavras e figuras. E ele começou então ali a ensinar os surdos a ler. Né? Então mostrava ali qual era, né, a imagem, como que era escrito, aí o surdo associava, né, via ali a imagem e representava de forma escrita, né, não oralizada, mas só escrita. E aí ele começou a dar um pouco de acesso à cultura aos surdos, mas logo, né, percebe-se que só isso não era, que precisava-se de mais. Então, o sinal ele passa, né, a ter, aí como eu posso dizer, grande importância. Por isso que se fundou a primeira escola para surdos, que teve auxílio público e treinou diversos professores na França e na Europa. Muitas línguas de sinais têm influência francesa devido a isso, porque essa escola, né, que esteve ali, ela abriu as portas para um mundo. E ela fez com que muitas outras pessoas viessem a aprender. Como vocês vão observar aqui na foto, ao lado, esse é o pai dos surdos, Charles Michel de Lespée. Bom, vocês terão algumas perguntas para responder ao final desta aula. São 10 questões, é um questionário que aborda todo esse conteúdo que eu já expliquei para vocês. Desde já, eu agradeço a atenção de todos e até o nosso próximo encontro.